Atos capítulo 7. O texto de Atos capítulo 7, que é o famoso texto do nosso primeiro mártir da história do cristianismo, pós-Cristo. E é um texto tão relevante, tão imponente, que carrega tanto significado, tanta riqueza, que chega a ser uma emoção poder abordá-lo. É um texto emocionante, né? E nós estamos diante de uma história verídica, de um jovem pregador disposto a levar a sua mensagem até as últimas consequências, e essas consequências, a morte, né? O ceifar da sua juventude, o ceifar do seu ministério, a interrupção da sua caminhada dentro da sociedade, dentro da sua família e dentro do próprio ministério. Que texto nós temos aqui diante de nós? É um texto tão desafiador que chega a ser coragem de cada um aqui permanecer nessa cadeira para ouvir essa mensagem, porque não tem condições de encararmos esse texto com apatia, de maneira apática. Não tem condições de a gente olhar para esse texto como quem está olhando para qualquer conto de fadas ou para qualquer romance emocional. Nós estamos diante de um jovem homem corajoso, extremamente comprometido com o Evangelho, e que prega com uma intensidade e com um raciocínio lógico invejável. O próprio Calvino dedicou algumas vezes notas sobre o raciocínio lógico invejável de Estevão no seu discurso que nós estamos prestes a encarar. Que discurso! Diga-se de passagem, é a maior mensagem do livro de Atos. É a maior mensagem do livro de Atos que foi registrada, né? Nós temos algumas mensagens no livro de Atos, registradas por Lucas. Essa daqui é a maior. Como ela é coerente, como ela é coesa. Ela é tão eficaz, mas tão eficaz, que Estevão teve de morrer por ela. Porque quando a gente prega o Evangelho de maneira eficaz a esse ponto, o preço é a nossa própria vida. Pergunte a Jesus. E Estevão foi extremamente eficaz no seu discurso, coerente. E acima de tudo nós devemos lembrar, cheio do Espírito Santo. Não foi uma questão apenas de habilidade natural. Não foi uma questão apenas de desenvoltura, de capacidades naturais, de talentos, de retórica, de discurso. Não. Foi uma questão de estar cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E por essa graça de estar cheio do Espírito Santo, e a partir dos seus talentos invejáveis e extremamente óbvios para qualquer um que estava ouvindo o seu discurso, a partir disso nós temos uma história fantástica diante de nós nessa noite aqui. E mais uma vez eu digo, desafiadora. Tem que ter coragem para continuar sentado aqui. Portanto, se você quiser se levantar nesse momento e se retirar, fica à vontade, porque nos choca, confronta demais, especialmente a gente que é de uma geração tão frágil. Nós somos de um momento da história tão sensível, né? A nossa masculinidade, ela é tão feminina, não é verdade? Perdeu-se aspectos de vitalidade dentro da nossa sociedade, perdeu-se aspectos de coragem, de virilidade, né? Perdeu-se. E tanto é que a maior parte das famílias acabam sendo assumidas pela figura feminina. Os pais, a maioria dos pais estão fugindo aos montes das questões e dos dilemas dos seus filhos, porque não tem coragem para lidar com eles. Não tem virilidade para lidar com a verdade do seu casamento. Então essa é a nossa geração. E meu papel aqui não é fazer tirar uma fotografia da nossa geração para mostrar para vocês, até porque eu acredito que todos nós estamos refletindo sobre tudo isso diariamente nos nossos contextos. Mas veja que ao citar isso, eu estou mais uma vez evidenciando a importância de Estevão e do texto de Estevão. É humilhante o texto de Estevão para qualquer um de nós.
que tem a missão de guardar, de preservar e de anunciar a verdade de Deus. Mas se for assim, se nessa tarde Deus nos trouxe aqui para nos humilhar diante da história de Estevão, que seja. Vamos ser humilhados todos juntos. Se for assim, se o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde para sermos quebrados, feitos em 1000 pedaços diante do exemplo de um homem como esse, que assim seja. Que fiquem os cacos espalhados por esse salão. Porque no final, o Deus que fere é também o Deus que cura. O Deus que nos quebra é o Deus que nos refaz. Sua palavra tem esse poder duplo, de quebrar enquanto reconstrói, de matar enquanto dá vida. Então que ela faça o seu papel. Eu quero destacar, antes de entrarmos no texto propriamente dito, pelo menos 3 razões pelas quais é uma mensagem relevante. Eu já tenho falado um pouco sobre isso, mas especificamente eu quero dizer que o discurso de Estevão que estamos prestes a encarar nesse momento, ele tem 3 importâncias para nós, como pregadores, como jovens cristãos. E a primeira grande importância desse texto para a gente, meus irmãos, é que esse sermão constitui para a gente hoje um exemplo de resistência pela verdade. Olhar para o sermão de Estevão, que nós vamos fazer isso agora, vai ser importante para a gente entender como é que os cristãos encaravam a coisa de lidar com a verdade diante da oposição à verdade. Nós precisamos lidar com isso, nós precisamos pensar sobre isso. E por quê? Porque nós vivemos em um tempo hoje de relativismo ideológico, né? Toda ideologia é correta. Você não pode tomar uma postura de defesa pela verdade. Você não pode assumir uma postura de defesa por uma verdade absoluta. O absoluto se perdeu. Essa é a principal característica, provavelmente, do nosso período, que a gente ainda não definiu muito bem como é que a gente vai chamar ele, né? Cada um que dá seu nome. Se é pós-modernidade, se é hipermodernidade, se é como Bauman chama de modernidade líquida. Mas seja lá qual for a terminologia que vão dar finalmente, que os historiadores vão conceder ao nosso período, uma coisa é óbvia: a característica provavelmente mais forte do nosso período é a perda do absoluto, é a perda da verdade absoluta em qualquer aspecto. Chega ao ponto de chegarmos ao absurdo do que Paulo chama de inverter a verdade completa de Deus em mentira, né? Então, dentro desse período onde onde é politicamente incorreto assumir uma verdade absoluta, assumir um absoluto sobre qualquer coisa, dentro desse período, olhar para como a igreja primitiva reagia na luta pela verdade é importante para a gente. Olhar como Estevão reagiu diante das acusações e da verdade que ele carregava, e a consequência que isso levou, é importante para a gente. Nós tendemos a ouvir dos púlpitos discursos relativistas, onde isso pode, mas isso aqui também pode. A gente tende a tirar certas verdades da nossa mensagem que correm o risco de ofender o nosso freguês A ou o freguês B, C. Então a gente tende a diluir certas terminologias, diluí-las em terminologias mais confortáveis, mais agradáveis, mais abrangentes, mais inclusivas, por que não dizer? Então a gente olha para cá, para Estevão, e a gente vai ver o que é não abrir mão, o que é não arredar o pé, o que é fincar. 3 razões, né? Essa é a primeira razão. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva, para Estevão, e ver como é que esse discurso, a luta pela verdade, pode nos ajudar hoje, no nosso período de perda de absolutos. A segunda razão que esse discurso vai ser muito bom para a gente nessa noite, é que esse sermão nos ajuda a compreender como os cristãos primitivos liam o Antigo Testamento. Meus irmãos, que importância! O discurso de Estevão começa em Abraão, o pai, né, da fé. E o discurso de Estevão vai citar
muitos outros personagens, vai chegar até o momento da construção do templo com Salomão, Davi, Salomão e o período da construção do templo, né? Ele vai citar Moisés, Josué, ele vai citar esses personagens históricos do Antigo Testamento, e isso é tão importante porque isso vai nos ajudar a entender como é que a igreja primitiva olhava para o Antigo Testamento. Isso é importante, não é não, gente? É muito importante. Veja o que acontece hoje. Hoje nós temos dificuldade em ler o Antigo Testamento. Parece que é uma coxa de retalhos, que nada tem ligação com o pós-crucificação, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Parece que o mar vermelho que abriu, o muro de Neemias e, sei lá, o machado de Elias e todos esses episódios do Antigo Testamento, Jonas e a baleia, que não é nem baleia, né, gente? Mas todos esses episódios do Antigo Testamento parece que eles são episódios isolados, cada um com seu começo, meio e fim, cada um voltado para seu próprio significado. Cada um tem um significado próprio dessas histórias do Antigo Testamento, e a gente aborda elas a partir de um desejo de aplicação moral. A gente pega Jonas e aplica moralmente, a gente pega o Mar Vermelho e aplica moralmente, a gente pega Josué e aplica moralmente, Neemias com os muros e aplicamos moralmente na igreja. Nós temos dificuldade, problema em ler o Antigo Testamento. E Estevão fez isso na sua mensagem. Ele leu o Antigo Testamento. E nós precisamos entender como é que Estevão leu o Antigo Testamento, para que isso nos ajude a ler também o Antigo Testamento. E meus irmãos, o que Estevão faz ao ler o Antigo Testamento, ele significa, ou ele ressignifica, ele aponta para Cristo. Ele nos faz entender a claridade, a coerência da completude, da totalidade das Escrituras. Ele nos instrui aqui todos os episódios do Antigo Testamento. Ele nos instrui que todos eles apontam para uma realidade superior, definitiva e suprema, que é a realidade de Cristo Jesus. E isso é importante. A gente tem que aprender a fazer isso. Talvez Estevão nos ajude nessa noite também. E por último, a terceira razão que esse texto vai ser muito importante para a gente, é que esse sermão de Estevão vai nos evidenciar uma crise que começa a se instalar entre o povo naquele período, né? A crise, a tensão entre a religião cerimonial de Deus e uma vida plena, liberta de muletas e sem o auxílio da lei. Não no sentido não sem valorizar a lei, mas sem a muleta da lei, sem a necessidade de se apegar às leis cerimoniais, de sacrifício, de estética, de circuncisão. Isso é uma tensão que começa nesse momento, e Estevão é o primeiro a lidar com isso. Estevão é o primeiro a dizer assim: gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vocês precisam entender isso. Até aqui Deus nos falou assim, como vai dizer o autor aos Hebreus um pouco mais adiante, né? Deus tem nos falado pelos profetas, aos nossos pais, pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Então essa tensão de que o que veio antes, como é que funcionava a estrutura religiosa antes, e a proposta do Evangelho em Cristo Jesus, pela fé somente, sem auxílio de obras, sem a necessidade de obras, porque uma obra definitiva foi feita, um sacrifício definitivo foi feito. Então essa tensão se instala, e a gente, ao ler esse texto, a gente vai ver essa tensão, e isso também vai nos ajudar, porque essa tensão se estende até os dias de hoje. Até hoje nós temos problema com a tensão entre lei e graça, entre as obras e o favor de Deus. A gente tem problemas. Sem mais delongas, vamos adiante, vamos ao texto. Vamos lá. A partir do verso 2 diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Pausa aqui. O que despertou Estevão para falar esse discurso? No capítulo 6, nós vamos entender que Estevão está sendo acusado de blasfemar e de intentar contra o templo
Moisés e a lei, e de blasfemar contra Deus. A acusação contra Estevão, a acusação diante da qual Estevão estava tendo que lidar, com a qual Estevão estava tendo que lidar, era essa, de que Estevão estava blasfemando contra o templo, contra as tradições do judaísmo, tradições essas herdadas pelos seus pais, por Moisés, e fazendo isso, ao intentar contra a figura do templo, e a figura de Moisés, e a lei, e tudo isso, ele estava então... A conclusão óbvia que os fariseus chegavam é que ele estava blasfemando contra Deus. Portanto, para os fariseus e para todo aquele povo que estava diante de Estevão, acusando ele, tentando pegar Estevão, blasfemar contra o templo era intentar contra o templo, ou falar qualquer palavra contra o templo que parecesse que estava discordando do templo ou da lei de Moisés, era blasfemar contra Deus. Templo e lei e cerimonial era igual a Deus. Igual a Deus. Esse era o grande problema. E Estevão se põe de pé para poder resolver essa questão. Tentar explicar para aquele povo algumas coisas sobre o templo, sobre a terra e sobre a Torá. Vamos continuar a leitura. E disse-lhe, apareceu para Abraão, quando ele estava ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Meus irmãos, entre o povo judeu existia e existe até hoje 3 máximas que a gente vai conhecer como os 3 grandes T's do povo judeu. Quais eram os 3 grandes T's dos judeus? Torá, terra e templo. Eram os 3 poste-ídolos dos judeus. Os 3 elementos mais místicos e mais venerados do povo judeu. Era a Torá entregue por Moisés, entregue a Deus por Moisés, entregue por Deus por Moisés. A Torá que foi entregue por Deus a Moisés ao povo, né? O templo que foi construído também, né? Por indicação de Deus, e a terra que foi uma promessa de Deus àquele povo. Estes eram os 3 grandes T's daquele povo. Mexer com qualquer um desses T's poderia causar para você sérios problemas. Você poderia ser acusado de blasfêmia, que era o caso aqui, e você poderia chegar a pagar com a própria vida por blasfemar desse jeito. Entenderam aí? E olha como começa o discurso do nosso querido Estevão. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Veja um pouco mais adiante aí. Guarde esse estando na Mesopotâmia. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Na terra prometida a Abraão, Deus não lhe deu herança, e nem mesmo o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia. Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia. Deus falou com ele na Mesopotâmia. Deus não deu a ele, enquanto ele viveu, o espaço de um pé de terra, na terra tão venerada pelos judeus como a Terra Santa. Deus não deu o que prometeu a Abraão ainda em vida. E Hebreus vai tratar essa questão e vai dizer como é que Abraão não pirou a cabeça. Porque imagine você, Deus chama Abraão, fala: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Imagina, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Abre mão de tudo que é seguro para você, de tudo que é conhecido para você, de tudo que é à vontade, tudo que é a herança do seu pai. Começa do zero em outro lugar. E lá eu te farei bendito, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, né? E a sua descendência será incontável como as areias do
mar e as estrelas dos céus. Então vai, quem que não vai numa proposta dessa? Você vai sair da terra do seu pai ali e tal, de repente estava tendo até algum conflito, né? Imagina aí, que coisa boa agora a oportunidade de você estar saindo perto da casa do seu pai. E mais, sobre a promessa de ganhar muito mais, uma terra gigante, com prosperidade, com inúmeros filhos, com uma descendência incontável. Que promessa maravilhosa, Abraão foi, mas ele não ganhou essa terra. Em vida ele não foi nem prefeito dela, ele peregrinou nela. Ele não podia bater no peito e dizer assim, é minha essa terra. E o autor de Hebreus vai tratar essa questão e vai dizer assim, nas minhas palavras: Abraão não pirou a cabeça quando entendeu que estava prestes a morrer, sem contudo ganhar e ver e poder apalpar o resultado final da promessa de Deus. Por quê? Porque ele aguardava a pátria superior, que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e construtor. Então Abraão, por graça divina, compreendeu que aquilo que se podia ver era sombra diante da realidade do que Deus havia prometido a ele. O que Abraão viu de descendência? Ele conseguia contar nos dedos de uma mão só a descendência dele no dia da sua morte. Cadê aquela? Mas olha hoje, tem até brasileiro no meio. Olha hoje. Por graça Abraão creu, e crer é superior a ver. O argumento de Estevão começa por aqui. Vocês estão me acusando de tocar na vaca sagrada de vocês, que é a terra, o templo. Pois deixe-me lembrar a vocês que Deus, o Deus da glória, e isso dá para Deus um aspecto de majestade suprema. Não é o Deus de Israel, mas o Deus da glória. Tudo que é glorioso é Deus. Tudo que é majestade é Deus. Tudo que é beleza inestimável é Deus. O Deus da glória falou com o nosso pai Abraão. Veja que curioso, na Mesopotâmia. Não foi aqui. E com relação a essa terra aqui, ele não ganhou nenhum pezinho de terra. Morreu peregrino ele e também a sua descendência. E ele vai continuar seus argumentos. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Quando Estevão entra na questão da circuncisão, eu acho que eu pulei algum versículo, não foi? E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Portanto, o próprio Deus já havia predito e preparado para que o povo fosse expulso da terra. Então imagine, vocês estão fazendo, olha só, o argumento é esse: vocês estão fazendo tanto alvoroço por causa da terra, e Deus não conta duas vezes antes de espalhar o seu povo pela terra. Deus faz isso, Deus espalha. E ele continua dizendo, né, que Deus, o mesmo Deus que espalha, também traria o povo de volta, e julgaria as nações que os tiver escravizado, que tivesse escravizado o povo, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Beleza, chegamos neste lugar. E aí olha o próximo verso: e deu-lhe a aliança da circuncisão. Meus irmãos, quando Estevão toca na circuncisão, a coisa começa a se agravar um pouquinho mais. Cada passo que a gente for dando com Estevão em seu discurso, vocês vão perceber por que no final dele o seu público está rangendo os dentes. Primeira coisa que Estevão toca é em Abraão, e não é fácil tocar em Abraão não, você tem que ser muito homem. Segunda coisa que ele toca é na circuncisão. Ele toca de leve, mas para a gente existe um significado, quando ele fala assim: e deu-lhe a aliança da circuncisão. A circuncisão também era um valor inestimável deles, da lei, da Torá. Era um valor muito profundo, arraigado na cultura judaica. E quando Estevão diz que Deus deu-lhes a circuncisão como aliança, Estevão está propondo que a circuncisão não é eterna, ela é paliativa, ela foi dada, mas que antes dela existe algo superior, que é Deus. A circuncisão não é em si mesma, mas a circuncisão é dádiva dada. Se é dada, ela tem início, ela não é eterna. Deu-lhe a aliança da circuncisão.
E os patriarcas movidos de inveja... Peraí, pulei de novo. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó. E Jacó aos 12 patriarcas. E circuncidados todos eles. E os patriarcas, movidos de inveja, ele já veja que agora ele aproveita esse salto histórico e já entra num próximo argumento baseado na história de José. Olha isso. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Agora você imagine o que ele está construindo aqui. Deus deu a circuncisão. É hora de fazer assim, uhul, que maravilha, né? Olha só, somos o povo de Deus, o povo santo e maravilhoso de Deus. E ele vai dizendo assim, e aí circuncidou ele, os filhos dele, Jacó circuncidou os 12 patriarcas. E os 12 patriarcas circuncidados não eram santos, mas cheios de inveja. Porque os judeus seguravam a sua santidade na sua circuncisão. Seguravam a sua pureza de existência na sua circuncisão. A sua circuncisão era carteira de comprovação da sua pureza. E quando Estevão faz essa ligação, que é óbvia, mas não era uma ligação feita, ninguém fazia essa ligação. Fulano foi circuncidado, Cicrano, os 12 foram circuncidados e cheios de inveja. Como é que a gente está falando de circuncisão aqui, que é uma coisa tão positiva, que santifica aquele povo, que torna aquele povo separado das demais nações, preferido de Deus, mas aí a próxima característica que se diz em relação a estes circuncidados é que eles foram tomados de inveja. E tomados de inveja venderam seu irmão mais moço, o José. Venderam para onde? Venderam para o Egito. Vocês estão entendendo que a circuncisão não é lá uma segurança tão firme? Ele está elaborando um argumento. Ele está elaborando um argumento. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Meus irmãos, a palavra Egito tinha uma conotação tão negativa para aquele povo. Eles eram tão traumatizados com a palavra Egito. Tão traumatizados, era terrível para eles ouvir isso. E mais terrível ainda era ouvir que Deus era com alguém em outra terra, no Egito. Tanta questão vocês fazem por causa da terra, por causa do templo, e vocês se esquecem que o nosso patriarca José foi vendido por pessoas circuncidadas. Foi vendido para o Egito. Mas lá no Egito ele não estava sentindo opressão. Não era uma terra oprimida. Já viu aquele crente que vai para a Bahia e volta dizendo assim, eu senti um peso tão grande. Para mim o negócio é fechado ali na Bahia. Salvador é uma opressão. Olha gente, é principado para todo lado. Vocês conhecem, né gente? Pois é, Egito era Salvador, Bahia, para aquele povo. E o que Estevão está dizendo aqui era até pior do que Salvador, Bahia, muitas vezes. Era uma terra de muitos ídolos, era uma terra muito promíscua e uma terra de uma memória muito negativa. E Estevão está dizendo assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando José foi para o Egito, ele não ficou desprotegido não, porque estava longe da terra, da terrinha de vocês amada. Ele não ficou desprotegido porque não tinha um templo para ele ir lá não, sacrificar não. Nem templo existia nessa época. Ele foi para o Egito. E lá no Egito, Deus foi com ele. Meus irmãos, só abrindo um parênteses, aproveitando que eu falei do negócio da Bahia e tal. Abrindo um pequeno parênteses. Meus irmãos, para quem é filho de Deus e tem um coração puro, Deus está em todo lugar, providenciando o melhor. Para quem é filho de Deus e tem um olho puro, Bahia é um lugar maravilhoso. Salvador é um lugar de dádiva. A África, faixa de Gaza, não existe Egito quando o nosso coração é um paraíso. Não existe. Vamos continuar no Estevão então. E Jacó
Voltando, né? Calma, eu fico pulando versículo aqui, eu ainda estou tentando me adaptar a esse negócio de tablet, gente. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei com um computador que me cobria e um irmão ofereceu um tablet para mim. Olha que maravilha. Hoje eu estou pregando aqui de novo e tenho outras necessidades. Se vocês quiserem oferecer qualquer carro, por exemplo, é uma coisa que interessante. Demorei muito de chegar aqui, meus irmãos, mas Deus foi comigo. Tive que pegar 2 ônibus, mas vamos seguindo. Então, os patriarcas no vídeo venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E Deus fez o quê? Livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante quem, gente? Ante Faraó, que era o inimigo mortal, uma figura inimiga do povo de Israel. Rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Imagina só, ele está dizendo que José foi para o Egito, foi abençoado lá, achou graça, ficou amigo de Faraó. Minha gente, isso tudo era óbvio naquela cultura, era a história de José do Egito. Todo mundo conhecia, mas ninguém estava disposto a encarar o óbvio. O óbvio era que Deus é Deus em qualquer lugar. Esse era o óbvio, mas ninguém queria encarar esse óbvio. Porque encarar esse óbvio seria assumir que eu poderia ser um bom cristão, um bom judeu no Egito. E eles não queriam isso. Vamos seguindo adiante. José mandou chamar a seu pai. Tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais. A história de José, né? A primeira vez. Na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ali, ele e nossos pais. Meus irmãos, veja o vespero que Estevão está tocando. Os nossos pais foram ao Egito para buscar comida, porque no nosso engodo, no nosso gueto judaico, de herança abraânica, de circuncisos, faltava trigo. Mas lá no Egito tinha de monte. E tinha mais um filho nosso que estava lá, sendo abençoado no Egito. E foi tudinho para lá, buscar trigo lá. Olha que vespeiro que esse menino está mexendo. E ele falou assim, quando chegaram lá, morreram lá, não voltaram para sua terra, morreram lá. Ele continuou seu argumento corajoso, atacando ainda mais fortemente esse aspecto da terra, esse valor da terra. E isso é muita coragem. O mais interessante da história de José é que quando chega nesse ponto dos seus irmãos encontrando com ele, e aquele povo que estava ouvindo Estevão conhecia muito bem a história, seus irmãos encontrando com ele, seu pai encontrando com ele, a resiliência, a sabedoria espiritual, divina de José, de reconhecer: não, fiquem tranquilos, não foi vocês que fizeram isso, foi Deus. Deus fez isso. Deus me trouxe aqui por amor a nós, por amor a toda a nossa casa. Foi Deus que fez isso. Óbvio, era a história do povo, mas o povo não estava com a lição de cor. Estevão estava tendo que repetir uma lição óbvia. Deus, quando quer, Ele mexe em todo mundo. Porque Deus é espírito. Deus não está preso à terra. Essa foi a questão que Jesus tentou fazer a mulher samaritana entender. Vocês lembram a pergunta da mulher samaritana? Você é profeta. Onde é que a gente vai? A gente adora nesse monte ou em Jerusalém? Onde é que é o lugar de adorar? A mulher samaritana queria resolver um conflito de gerações ali, né? E Jesus responde para ela: você quer saber qual é o local de adorar, mulher samaritana? Não é nesse monte, não é em Jerusalém, não é no Egito, não existe mais formatos. Por quê? Porque você não conhece a Deus.
Vocês adoram quem vocês não conhecem. Se vocês conhecerem, vocês sabem do que eu estou falando. Deixa eu te falar uma coisa sobre Deus que você não conhece. Deus é Espírito. O que significa dizer que Deus é Espírito? Que atributo é esse? O atributo da espiritualidade de Deus se refere aos seus limites. Quando nós dizemos que Deus é Espírito, nós estamos dizendo que Ele não é limitado, que Deus não tem limites físicos e estruturais. Você não pode, tudo que você pode ver e conhecer sobre Marco Teles está aqui nessa pessoa, né? De 1,5 metro aqui, na frente de vocês. Eu não posso ser Marco Teles aqui dentro dessa carne e ser Marco Teles em outro lugar, né? Embora hoje filosoficamente se discute alguma coisa sobre isso por conta da internet, das redes sociais e dos avatares. Mas deixando isso de lado, de modo geral nós estamos aqui, cada um está no seu lugar único aí e acabou, fim de papo. Deus não é assim. Deus é Espírito. Deus não está preso a um local físico, e Deus não está preso também a ser conhecido por uma única estrutura que nós mesmos elaboramos, chamada religião. Deus não se limita à nossa forma de conhecê-lo. Deus é quem se dá a conhecer ao seu povo. Tudo que se conhece de Deus é porque Ele ofereceu a nós outros. Nós não temos condições de conhecê-lo com nossas caixinhas religiosas. Por quê? Porque Deus é Espírito. Era a grande questão da mulher samaritana, e é a grande questão aqui nesse momento também. Deus é Espírito. Deus está em todos os lugares. Vamos continuar no texto. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Gente, quando ele fala que o povo cresceu e se multiplicou no Egito, isso é referência da bênção de Deus. Porque um povo não cresceria e se multiplicaria se Deus não estivesse abençoando. A fertilidade era uma dádiva divina. Então Deus estava abençoando o seu povo no Egito, meus irmãos. Até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças. Ele já vai entrando agora na história de Moisés, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Estevão, quando coloca que ele era muito formoso, Estevão faz coro com o Antigo Testamento, que diz que por ser formoso a sua mãe não o jogou fora. Mas diante da cultura judaica, essa formosura que a mãe de Moisés vê nele não é apenas física, porque ora, qual mãe não acharia o seu filho uma beleza? Mas essa beleza é mais do que física, diz respeito a uma especialidade. Ele era especial. E Estevão, embora se arriscando muito no seu discurso até aqui, ele não pula esse limite, e ele diz: Moisés era especial, ele era muito formoso, Moisés era de fato especial. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Meus irmãos, que vespeiro. Olha o argumento dele como vai se desenrolando. Como eu falei, ele está combatendo a ideia, a acusação de que ele estava blasfemando contra o templo, contra a Torá, contra a terra, né? E isso blasfemando contra o próprio Deus. A acusação era essa, podia levá-lo à morte. E ele começa a dizer: gente, Abraão, Deus falou com Abraão fora dessa terra aqui. Gente, os circuncidados, cheios de inveja, venderam o outro para o Egito. Lá no Egito Deus abençoou, multiplicou o povo. Vocês estão presos e Deus não está preso. Deus é Espírito. Vocês estão com a cabeça aqui e Deus é superior. Vocês estão com a cabeça naquilo que era sombra, naquilo que era só fumaça, mas aquilo que é real, perene e definitivo e amplo e superior já chegou. Ele está caminhando para essa direção. E agora ele chega em Moisés e vai tocar, minha gente, sabe aonde? Vai tocar na Torá. Vai dizer assim: Moisés foi instruído em toda a sabedoria, em toda a ciência dos egípcios. Quer dizer, eles se orgulhavam porque Moisés havia escrito a Torá. Mas o fato de Moisés saber escrever deve-se aos egípcios. Eles se orgulhavam de Moisés ter toda aquela habilidade literária, né? As capacidades filosóficas do seu tempo, as capacidades científicas do seu tempo. E aqui Estevão está dizendo: gente, vocês não estão sendo muito pequenos não, com relação a Deus. Vocês não veem que Deus faz tudo como Ele quer? E com relação à Torá, foi mais ou menos assim que Ele quis. Ele instruiu um de nós em toda a ciência egípcia. Qualquer judeu que se arriscasse a refletir
sobre a influência dos estudos de Moisés no Egito. A influência dos estudos egípcios de Moisés no seu escrito na Torá beiraria a loucura. Beiraria a loucura. E Estevão teve coragem de tocar nisso. Vamos continuar o texto. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, aí ele vai contar a história que a gente já conhece também, né? Que maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam. Olha só, que importante isso. Moisés pensou que os seus irmãos entenderiam, naquele momento, que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas o povo não entendeu. Quer dizer, quantas vezes mais, minha gente, o povo não ia entender os propósitos de Deus? O povo não entendeu. Quando Estevão começa a colocar essa coisa do povo não entendeu no seu discurso, o caldo vai engrossando. Porque se uma vez o povo não entendeu, e na outra vez também o povo não entendeu e fez a coisa errada, e uma terceira vez o povo não entendeu e fez uma coisa errada, será que a gente pode concluir que o que está acontecendo hoje, de vocês terem matado a Cristo Jesus e de vocês terem levado ele para a cruz, significa também que vocês de novo não entenderam? Estevão está começando a engrossar esse caldo aqui, falando antecedentes de momentos onde o povo inteiro não entendeu o que Deus estava fazendo claramente. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, Moisés foi tentar apaziguar uma briga lá entre os irmãos, né? Sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E aí, o que ofendia o seu próximo, repeliu Moisés, dizendo assim: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? A resposta, meus irmãos, a essa pergunta existia, e a resposta era Deus, mas o povo não sabia disso ainda. Queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? Né? O povo rejeitava mais uma vez o enviado de Deus, e isso era um costume caro. Eles pagavam caro por esse costume de rejeitar a voz profética e o enviado de Deus. E a esta palavra Moisés fugiu. Quando isso aconteceu, Moisés saiu correndo, e esteve como estrangeiro na terra de Midian. Olha só, gente, Moisés esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Como Estevão é específico ao colocar as localizações geográficas. Ele nem tinha GPS naquela época, mas toda vez que ele falava de algum episódio aqui, ele enviava a localização na mesma hora, porque era importante para o discurso que a localização fosse citada. E nesse caso aqui ele cita mais uma vez. E Deus vai lá, um anjo vai lá falar com Moisés, aparece para ele no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Gente, não foi no templo, foi no meio de uma sarça. Não foi na terra, não foi no templo. Eita! Por que não foi na terra e por que não foi no templo? Porque Deus é anterior à terra e templo. Deus é anterior ao tempo. O relógio não tinha feito o seu primeiro tique e nem o segundo taque, e Deus já é. Mas o povo, com a sua cabeça religiosa, ensimesmada, pequena, incapaz de ver o óbvio diante dos seus olhos, não observou o detalhe de que Deus falou com Moisés, o grandioso Moisés, no Monte Sinai e não em Jerusalém, e falou por meio de uma sarça e não dentro de um templo. Vamos para frente, gente. E ele falou o quê? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava nem olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É brincadeira? O lugar é terra santa. Era uma história que todo mundo conhecia, mas estava acusando Estevão de profanar a terra santa, e o templo santo, e o santíssimo lugar, de intentar contra o santíssimo lugar, contra uma estrutura física. E Estevão está aqui, gente, lembra que quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, ele chamou o Monte Sinai de Terra Santa. Terra Santa.
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Mais uma vez ele cita o fato do povo não obedecer àquele que Deus envia. Quer dizer, a sequência desse raciocínio é aquele que eu falei anteriormente. Será que vocês agora não estão mais uma vez equivocados, como estiveram tantas outras vezes? Nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Presta atenção. Em seu coração tornaram ao Egito. Isso é muito grave, porque Estevão está sendo acusado de não valorizar a terra, e agora Estevão começa a virar a mesa e dizer assim: vocês lembram daquele povo que estava na terra certa, mas o coração estava na terra errada? Talvez vocês estejam na terra certa, mas o coração de vocês já tenha voltado para a terra errada. A percepção daqueles fariseus, daquela época, daqueles religiosos, era uma percepção muito limitada ao que se podia ver. Se eu estava geograficamente em Jerusalém, eu estava no lugar certo. Mas aí Estevão levanta a questão: aquele povo não estava no Egito, mas o seu coração já tinha voltado para lá. E quando o coração deles voltou para o Egito, o que eles fizeram? Deuses. Porque no Egito tinha o quê? Tinha deuses. E aí, voltando ao Egito, no seu coração, disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Gente, eles estavam no lugar certo fazendo a coisa errada. E adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Guarda aí, obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou. Quer dizer, eles estavam no lugar certo, que Deus havia levado eles naquele deserto ali. Aquele deserto era o lugar que Deus estava conduzindo eles ali, mas Deus já não estava mais com eles. Dá tanta vontade de já partir logo para as aplicações, mas eu quero chegar até o final do texto. E eu acho que as aplicações estão brotando sozinhas na cabeça de vocês, né? Ou então eu estou pensando muito positivo sobre minha mensagem. Deixa eu beber água. Aliás, gente, vamos ser sinceros aqui. Minha mensagem, Estevão está falando sozinho aqui praticamente. Fala demais, inclusive. Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo. Agora ele já vai passar para... Ele acabou de comentar sobre os ídolos que surgiram no lugar certo, sobre as pessoas que estavam na terra correta, mas o coração estava na terra errada. Ele vai seguir no seu argumento e agora ele vai passar para um novo momento, um momento final, que é o momento da conclusão da sua mensagem em Davi, em Salomão e no templo, né? Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Essa é a ponte para o templo. O tabernáculo era o elemento, era o protótipo do templo, né? Era a ponte. E aí ele vai, ó. O qual nossos pais recebendo-o também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Chegamos em Davi, agora ele vai. Davi esse, que sim, achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo, que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão foi quem edificou essa casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens.
como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Por mãos de homens. Quando ele chega no templo, ele usa o mesmo termo que era usado para a construção de ídolos. Quando ele estava falando sobre a construção dos ídolos lá no Egito, ele falou assim: os ídolos que construíram com as suas mãos. E agora ele chega no templo e fala assim: Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele usa o mesmo termo conhecido na época, que se referia a construir ídolos. O que Estevão está acusando o povo é de que, da mesma maneira que no Egito estavam construindo seus ídolos, de ouro, de prata, de barro, de tudo, agora aqui, com o templo não passava de mais um ídolo, sendo construído por mãos também. Ele não tinha um rosto, ele não tinha mãos, ele não tinha uma face de animal, ele nem parecia um ídolo. Mas assim como foi feito por mãos os ídolos do deserto, o templo era também venerado, idolatrado, estimado em alto conceito. Que virada de mesa. Que virada de mesa Estevão dá nesse momento. Vocês estão me acusando de blasfemar contra o templo que foi feito pelas mãos de vocês, assim como os ídolos no deserto foram feitos pelas mãos de vocês. Vocês estão me acusando de blasfemar um templo, de me impor contra um templo no qual Deus não habita, porque Deus não habita em ídolos feitos por mãos de homens. O céu é o meu trono e a terra está dos meus pés. E para frente ele vai dizer: qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? E agora, em contraste com as mãos dos homens e o que eles fazem para tentar conter Deus, Deus fala: eu não fiz com as minhas mãos todas as coisas? Como é que as mãos de vocês podem estar à altura de eu me oferecer algo, se tudo que vocês fizerem, na verdade, eu fiz antes? Vocês querem construir um templo? Eu construí as galáxias. Vocês querem construir um bezerro de ouro? Eu construí o bezerro. Vocês querem construir... O que vocês querem fazer para eu morar? Uma cidade? Eu construí as nações. Tudo que a gente faz é bizarro, é tosco, diante do que as mãos perfeitas de Deus faz. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Agora foi. Eita pílula, agora vai. Estevão agora virou a mesa total. Homens incircuncisos de coração, de dura cerviz, e ouvindo, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Agora ele concluiu. Está vendo que vocês vêm resistindo esse tempo todo? E agora é igual. Vocês são de dura cerviz, vocês resistiram até agora. E tem mais uma coisa: estão segurados na sua circuncisão de carne, mas o coração de vocês está no Egito. O coração de vocês não está circuncidado, está junto com o povo que vocês consideram incircunciso. O coração de vocês está lá no Egito, incircunciso também, com aquele povo que vocês tanto depreciam. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Eita, agora foi. Quando Estevão falou isso, ele sabia que era o último discurso da sua vida. Estevão sabia que chegou no fundo do poço da questão. Estevão sabia disso. Quando ele falou, olha... Quando ele virou a mesa e disse assim: igual aos pais de vocês, vocês têm se comportado assim. Vocês querem dominar Deus, o indominável. Vocês querem enclausurar Deus, o livre, o Espírito. Vocês querem resistir e matar aos enviados de Deus, e mataram os que anunciaram o justo. E agora os seus pais fizeram isso. E agora vocês, filhos deles, fazem a mesma coisa. Mas é pior, porque eles mataram os enviados e vocês mataram o justo. Vocês mataram o justo. Quer dizer, no começo do discurso, Estevão é o acusado e eles são os acusadores. E agora, Estevão está acusando e todos eles são réus. Como é que eles respondem, gente? Como é que eles vão responder a isso? Estevão sabia como é que eles iam responder a isso.
mas se manteve firme, de pé, até o final. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Eu não. Vocês estão me acusando de intentar contra a lei? Pois eu estou com a lei, porque a lei apontou para Cristo. E vocês blasfemaram a lei, porque mataram o Cristo para o qual ela apontou. Que perigo nós temos diante de nós, meus irmãos, de estarmos aqui na terra certa, dentro da IPBE, com a roupa certa, fazendo as cerimônias certas, mas o nosso coração lá no Egito. Que risco nós temos diante de nós de estarmos com aquele povo ali, ouvindo Estevão acusando o nosso coração de ser incircunciso. Vocês que foram batizados na infância, na igreja presbiteriana, tem honra maior do que essa? E foram criados na igreja presbiteriana, ouvindo o evangelho desde novo, fizeram sua profissão de fé, mas o seu coração não conhece o Filho bendito de Deus. Quando você pensa no último dia e no assalto da morte, você está confiado no fato de ter sido batizado quando criança. Você está confiado no fato de ter participado de todas as reuniões de EBF. Você está confiado no fato de ter participado do coral. Você está confiado no fato de ter participado de tantos cultos quanto se podia participar na vida. De ter decorado todo o inário da sua igreja local. Você, quando é assaltado pelo terror noturno da morte, quando você pensa que ela está por vir, que ela está chegando, você se confia numa vida inteira dedicada no templo, na Torá e na lei de Deus aqui, cerimonial que acontece nas reuniões religiosas do povo. Veja que risco você está correndo, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Não existe outra forma de chegar diante de Deus senão de mãos vazias. Você lembra aquela peça de teatro que na década de 90 ficou famosa, toda a igreja fazia? Mãos vazias. E era um problema, o cara da mão vazia. Ficava Deus aqui na frente e falava, fulano de tal. Aí a pessoa levantava, mostre-me suas mãos. E a pessoa tinha que mostrar tudo que tinha feito, o que não tinha feito, etc, etc. Cicrano, mostre-me suas mãos. E aí um Beltrano lá era o das mãos vazias. E esse era condenado. Mas veja que ironia, meus irmãos. Lá não entra ninguém senão de mãos vazias. E tudo que a sua mão direita faz, a esquerda se esquece. E quando você poderia ter uma lista com você de chegar lá e dizer assim, você teve fome e eu te dei de comer, eu lembro, dia tal. Não, você só se chega lá com amnésia. Quando foi? Nas minhas contas eu estou vazio. Quando foi? Porque quando eu paro para contar, são tão maiores os meus erros, os meus pecados, todas as minhas obras são tão insignificantes e incapazes. Então me diga quando foi que o Senhor teve fome e eu fui útil. Veja que ironia. Estevão está sugerindo para eles que eles esvaziem suas mãos e que eles não tenham mais nada a não ser Cristo. E o que vai acontecer com Estevão quando ele prega esse evangelho de Cristo e Cristo somente? O Cristo apontado por Moisés e por sua lei, o Cristo apontado pela cerimônia da circuncisão, o Cristo apontado por Josué, pelo Egito, o Cristo apontado por Davi, pelo templo, o templo de Salomão. O que vai acontecer quando ele sugere isso? Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Bons tempos esses, quando a pregação do evangelho causava repúdio na sociedade. Hoje, a pregação do evangelho faz a sociedade aplaudir. A gente leva os nossos pregadores e os nossos cantores que são hoje metidos a pregadores, dos quais eu sou um deles. Ficou feio, hein? Ficou feio. A gente pega os nossos cantores metidos a pregadores, a gente leva para o encontro com Fátima Bernardes, e lá ninguém range os dentes.
A gente leva para o sofá do Pedro Bial e lá ninguém range os dentes. O discurso dos nossos pregadores televisivos, radiofônicos, midiáticos, é um discurso tão confortável, incapaz de causar qualquer sensação de incômodo no homem equivocado, pecador. E a gente faz isso porque a gente tem medo da morte. A gente tem medo da rejeição. A gente faz isso porque a gente não quer que no final das contas a pessoa diga assim: cara, você nunca mais volta aqui. A gente faz isso porque a gente não prestou atenção quando Jesus disse: alegrai-vos quando vocês forem injustiçados, rejeitados, oprimidos, esquecidos. Pois o mesmo aconteceu com os profetas antes de vós. A gente não dá a mínima para o discurso de Jesus sobre ser rejeitado. Que Deus restaure em nós, como igreja, a capacidade de pregar o Evangelho com tanta autoridade, com tanto poder do Espírito Santo, que ao final algumas pessoas ranjam os dentes e apontem contra nós os seus dedos. Isso não se busca, isso não se produz de maneira autônoma. Isso é produzido pelo Senhor, e que o Senhor produza isso em nós. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, quando o pessoal começou a ranger os dentes e a ficar enfurecido e a se levantar desesperado, vermelho de raiva, porque agora o jogo virou, e parecia que ele estava elogiando o povo de Israel, a história de Israel, mas ele estava usando a belíssima história de Israel para denunciar Israel. A gente, quanta inteligência, quanta capacidade intelectual, e ao mesmo tempo quanto poder do alto. Parecia que ele estava elogiando Israel, mas ele pegou a história belíssima de Israel para denunciar Israel. E aí quando ele viu que o pessoal levantou enfurecido, como é que ele usa a nossa história contra nós? Como é que ele usa nossos elementos de culto contra nós? Como é que ele faz isso? Estevão entendeu tudo. Já vai. Agora tchau. Primeira e última mensagem da minha vida. E olha que maravilha. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Que coragem. Estevão entendeu que ia morrer, mas o Espírito Santo lhe abriu os olhos, a sua percepção espiritual, e ele viu o céu aberto, a glória de Deus, e ele viu Jesus de pé. Meus irmãos, aquele povo estava certo de que faltava matar 2, 3 ou uma meia dúzia para que esse Jesus fosse enterrado de vez. Nós já matamos o Jesus, e agora vem esses aí dizendo que ele está de ressurreto, que ele está entre eles, e que a verdade continua, e que tal, e que a boa notícia. A gente vai ter que matar alguns representantes deles também, mas não vai demorar muito não. A gente mata uma meia dúzia deles e a coisa vai acabar. Gente, eles estavam equivocados. Eles estavam prestes a tombar Estevão ao chão, e Estevão sabia disso. E a atitude de Estevão diante do povo é o seguinte: olha, vocês vão me tombar no chão agorinha. Não demora muito e eu estou tombado ao chão. A minha voz vai se calar, mas ele ainda estará de pé. Não demora muito e eu vou. Com certeza eu vou. Pela fúria de vocês, eu conheço a fúria de vocês. Mas deixa eu só dar uma última notícia para vocês. O céu está aberto. O Filho de Deus, o nome dele é Jesus, está de pé. Vocês pensaram que tinham derrubado ele, mas ele está de pé. Vocês pensaram que vão nos derrubar e que isso vai derrubá-lo, mas ele continuará de pé. Ah, meus irmãos, que fúria isso causou naquele povo, que estava tão certo de que ao derrubar Estevão, derrubaria de uma vez por todas essa heresia, esse grupo de gente louca.
Ao longo dos anos que se seguiram, o Sinédrio perseguiu com tanta violência cada um dos representantes da igreja, mas cada um que tombava via Jesus de pé. Para cada um que tombava, Jesus estava lá de pé, ainda de pé, e mais 3, 10, 20, 1000 surgiam e começavam a falar também. Depois o Império Romano perseguiu também com a mesma força, com a mesma violência, acendia luzes de cidades inteiras com os corpos daqueles que diziam que Jesus estava de pé, e eles acendiam com centenas de milhares de corpos as luzes das cidades, mas Jesus continuava de pé. Enquanto os cristãos eram tombados, tombavam com alegria, porque Jesus estava de pé. Não tem força no mundo que derrube o Cordeiro Santo de Deus. Ele mesmo se entregou, ele não foi pego de surpresa por ninguém. Mas só por um pouco de tempo ele permitiu que a sua carne tombasse. Ao terceiro dia ele levantou com a sua majestade, com a sua glória, para estar de pé eternamente diante das nações da terra. E não há quem o tombe, nunca mais. Não há quem o tombe, nunca mais. Expulsando, gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Que força eles! A gente também tem que admirar a coragem deles, a força deles também, porque não é fácil apedrejar um jovem talentoso, com um futuro brilhante pela frente. Eles eram acostumados a apedrejar gente que não valia nada, gente que facilmente eles poderiam justificar a sua consciência. Eles apedrejavam mulheres adúlteras, eles apedrejavam assaltantes, eles apedrejavam gente que não tinha conhecimento de nada, gente que não valia nada. Eles apedrejavam isso e diziam assim: não vale nada. Isso aliviava a consciência. Como é que eles iam lidar nos próximos dias com o fato de terem apedrejado um jovem brilhante, de comportamento ilibado? Como Estevão. Que fúria o ser humano tem contra Deus, meus irmãos, e contra Jesus. Essa fúria também está em nós. Portanto, muito cuidado com o seu coração, para que você nesse exato momento não esteja aí se enfurecendo contra Jesus e derrubando inúmeros irmãos de futuro brilhante pela frente. Não faz isso não, gente. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quando eles pegam as vestes de Estevão e depositam aos pés de Saulo, nós temos aqui o contraste do que é a proposta do Evangelho e do que é a proposta da religião. O Evangelho e a religião estão em contrastes aqui. Quando as vestes de Estevão são depositadas aos pés do jovem Saulo, eles estão identificando que essa luta é uma luta de Saulo. Eles estão apoiando a luta de Saulo. Parece que Saulo era proeminente na luta contra os cristãos. E quando eles colocam as vestes de Estevão aos pés de Saulo, eles falam assim: você está certo, Saulo, e a gente está com você. A gente está com você. Estão elegendo Paulo como um representante dessa guerra. Veja só, Saulo, em toda a sua fúria, com a sua ideologia contra o cristianismo e contra os cristãos, ele estava disposto a matar qualquer um que aparecesse em sua frente, por amor à sua ideologia. Essa é a proposta da religião. E Estevão, por outro lado, também era igualmente forte em sua ideologia. Mas diferente de Saulo, ele não estava disposto a matar por ela, mas a morrer. A religião sempre está disposta a matar por sua ideia, mas o Evangelho sempre está disposto, pronto, a entregar a sua vida em praça pública, por amor ao Evangelho.
Quando você entra numa batalha de ideias, você está disposto a ir até as últimas consequências, até envergonhar o seu opositor e matá-lo publicamente? Ou você está disposto a respirar e morrer? Como é que você luta as suas lutas? Pronto para matar ou pronto para morrer? Isso diz muito sobre qual lado você está. Eu vou terminar agora a mensagem, ressaltando um último aspecto do texto que me deixa extasiado. Com as pernas bambas, eu confesso, com as pernas bambas. É de verdade isso, não é brincadeira não. Também pode ser fome, mas com as pernas bambas. Meus irmãos, Estevão está prestes a morrer, a partir, está sendo apedrejado. E Jesus está de pé para recebê-lo. Estevão não é um santo de material diferente do meu. Estevão é gente. Estevão é homem. O que nós vimos aqui de glorioso em Estevão era por causa da característica óbvia, inequívoca, de que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tire o Espírito Santo de Deus de Estevão e o que você vai encontrar é um outro Saulo. Tire a graça de Deus de sobre Estevão e o que você vai encontrar é alguém como você, cheio de imperfeições, cheio de acidentes de percurso, cheio de feiura, cheio de... A gente tende a olhar para um texto como esse e endeusar e a construir com nossas mãos um ídolo chamado Estevão. Não façam isso, porque Estevão é como um de nós, o seu material é pó, como o nosso material é. Mas meus irmãos, Jesus está de pé para receber alguém desse material. Não dá para ser verdade só porque está na Bíblia. Isso me deixa extasiado, eu tenho vontade de meditar sobre isso, refletir por anos e anos. Por que Jesus teve de se levantar? Ele é o Senhor. Por que ele teve que honrar a subida de um homem como eu, carne como eu, que se tem algum tipo de glória e de beleza, foi dado por graça. Se tira tudo isso, gente, tira esse cabelinho meu aqui que está ajeitado, tira a roupa que eu estou vestido, tira o carro que eu estou usando, tira as minhas músicas, joga tudo fora. O que vai sobrar é alguém tão terrível que você não seria capaz de me convidar para almoçar na sua casa. O que se vê e que é belo acerca de mim, acerca de Estevão, acerca de você, é dádiva do próprio Cristo. E agora lá vai ele receber Estevão, como se em Estevão houvesse qualquer tipo de beleza que merecesse o Cordeiro Santo de Deus ficar de pé. Por favor, adorem o Cordeiro Santo de Deus. Por favor, reverenciem, porque a sua atitude é humana demais. Ele é o que é ser humano. Ser humano é estar de pé diante daquele que está sofrendo naquele exato momento, sem perguntar quem ele é, o que ele fez ou deixou de fazer, mas é estar de pé para estender a mão e para trazer para perto. Veja que ironia, o maior ser humano que existe é Deus. Você quer um exemplo de gente? Um exemplo do que é ser humano? Olhe para o Filho de Deus, de pé, diante dos seus fracos filhos, os recebendo com honra, segurando suas mãos, os trazendo para perto, embora saiba no fundo que tudo que o seu filho fez de bom foi ele mesmo que fez. Era Cristo em nós, a esperança da glória. Ainda assim, de pé. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de Estevão, pelo discurso de Estevão. Dá-nos a capacidade de sermos tão cheios do Teu Espírito Santo, que falemos com ousadia a Tua verdade, embora isso custe caro.
confiantes de que, se custar caro e se tombarmos ao chão, surpreendentemente encontraremos o Senhor de pé, sarando nossas feridas eternamente. Dá-nos essa graça, Senhor, em nome de Jesus.